Freitas, que nasceu Fabre e Feltrin, no sul de Santa Catarina, é uma cidadã italiana que há mais de 3 anos aguarda, como diria, a renovação de seu passaporte italiano. Ela mora em Florianópolis. Apesar da idade, que lhe dá direito ao atendimento preferencial, ela não consegue o documento de viagem que lhe daria direito a permanecer junto de sua filha e seus 2 netos na Europa por mais tempo do que aquele permitido pelo passaporte brasileiro. Além dela, seu filho reside igualmente em Florianópolis, também está na mesma espera, com um agravante que já tinha agendamento feito em Curitiba, pago as taxas devidas, mas às vésperas do atendimento foi transferido para o consulado honorário da capital catarinense, com a recomendação de prioridade que até hoje não aconteceu. Esse é um resumo da história que a Wanda, perguntando o que está acontecendo, afinal, conta nessa entrevista. A biometria para a emissão do passaporte foi feita para mim em 21 de fevereiro de 2020, aqui no vice-consulado de Florianópolis. Ao mesmo tempo, em 18 de fevereiro, o meu filho conseguiu fazer lá em Curitiba, para poder agendar a biometria e emitir o passaporte. Na verdade, seria a renovação, né, que estava vencendo. Então, já passaram-se mais de 3 anos e até agora não fomos chamados para fazer a biometria. Nem eu, aqui em Florianópolis, e nem tampouco meu filho. Só que existe um detalhe. O meu filho, que inicialmente era em Curitiba, em 2021 ele foi transferido aqui para Florianópolis. Então, ele deveria estar na fila aqui de Florianópolis. E foi comunicado para isso. Só que ele também não foi chamado. Então, a gente se pergunta, o que está acontecendo? Não nos parece normal isso, não é? Esse vice-consulado aqui, que hoje eles, nos e-mails, vem como consolato honorário de Florianópolis, ele está preparado para atender essa grande demanda que está acontecendo? Ele tem condições de atender, não é? Ele não teria meios em agilizar para diminuir essa fila de espera, porque transcorrido esses 3 anos e quase 3 anos e meio, eu, claro, sempre me contactei com eles através de e-mails. E eles diziam sempre para aguardar, aguardar e aguardar. Claro que a gente sabe que houve uma interrupção do atendimento, que foi a época da pandemia. Mas ao retomar as atividades, a gente está estranhando a demora. Por que essa demora toda? Por que Florianópolis está assim? Eu me dirigi agora, em maio, até o consulado para saber. A atendente simplesmente disse o seguinte, é para aguardar, fica na fila de espera e é para aguardar. Eu pedi uma previsão. Ela disse, não tem previsão. Eu disse, mas nenhuma previsão para, assim, para, por exemplo, o segundo semestre, daqui a 3, 4 meses? Não, não posso dar. Eu disse, mas o que está acontecendo aqui? Não é? Ela disse, olha, nós estamos trabalhando na medida do possível, e ela tinha razão. Apenas 2 funcionárias, numa salinha pequena, com computador, não tem telefone. O número do telefone que consta ali no site do Consolato Honorário há muito tempo retorna como número inexistente. Não se consegue contactar com eles. Antes disso, de dizer que estava inexistente, a moça nem atendia o telefone.
nem atender. Eu consigo me contactar apenas por e-mail. E de lá para cá sempre foi assim, aguardar a fila de espera. E veja bem, a situação do meu filho. O meu filho tinha sido marcado, já que ele conseguiu a primeira solicitação lá em 2020. Foi marcado o primeiro agendamento em janeiro de 2021, logo após a pandemia. Em seguida, ele foi cancelado pelo consulado e remarcado em 2 de setembro de 21. Só que às vésperas de 2 de setembro, mais precisamente 30 de agosto, já com a taxa de emissão de passaporte paga, ele é comunicado por e-mail que foi transferido para que a biometria seja feita em Florianópolis. Ele até ficou aguardando, porque dizia prioridade, que seria prioritariamente atendido aqui. E eu era considerada prioritária, porque eu tenho mais de 70 anos. Nós ficamos aguardando todo esse tempo. E nada até agora. A gente se pergunta o que está acontecendo com esse consulado honorário de Florianópolis, sem condições. Para nós não faz sentido um consulado honorário que só entrega o passaporte pronto, depois que vem de Curitiba. Para nós não faz sentido nenhum, não é? A senhora, E a doutora... gente quer saber o que está acontecendo. Certo, eu só queria lhe perguntar, a senhora disse que foi no consulado, a senhora esteve aqui em Curitiba, é isso? Não, consulado de Florianópolis. É em Florianópolis. A senhora foi pessoalmente lá daí uma vez, então? Sim, eu fui agora em maio. Uhum. Teve contato com o pessoal, mas não com... lhe disseram que para aguardar, é isso? Sim, a atendente apenas falou para aguardar. Transparência nenhuma, porque quando eu pedi previsão, não me deram. Ela disse que não teria como dar. Eu cheguei a perguntar o que eles podiam fazer para agilizar. Ela disse, daí é que eu fiquei sabendo que eles atendiam 20, o limite de 20 biometrias por mês. Mas eu não sei lhe dizer e afirmar, Perão, se são 20 biometrias só em Florianópolis ou 20 biometrias em toda Santa Catarina, porque existem outros consulados em outras cidades de Santa Catarina. Então, eu não sei se essas 20 biometrias são distribuídas ou se são só em Florianópolis. A gente não consegue tirar muito deles, não existe transparência nenhuma, né? Cheguei a perguntar, então, como eu estava na fila de espera, se seria para logo, se teria condições de me dizer se seria ano que vem. Ela disse que não ia fazer previsão, porque a todo momento chegam cidadãos, por exemplo, cidadãos nascidos da Itália, italianos nascidos na Itália, e que passam na frente. Então, essa fila eu fiquei sabendo que eles ainda estão chamando os que estão na fila de 2019. É o que lhe disseram. 2019. E eu fiz a primeira solicitação em fevereiro de 2020. Eu imagino que pela demora e tendo decorrido mais de 3 anos, já era para chegar a minha vez, não chegou. E quando eu perguntei sobre a situação do meu filho, então, o meu filho foi transferido de Curitiba para Florianópolis. Ele também foi considerado prioritário e nós temos e-mail do consulado dizendo que ele seria atendido prioritariamente pela transferência. Ela simplesmente sugeriu tentar Pretoname, ou Pretonami, não sei como dizem. Prenota-me, é. Prenota-me. Pois é. Só que o meu filho tenta o Prenota-me, claro, já é difícil o acesso. Quando consegue, não tem vagas. Certo. O meu filho,
Não Mas se tem condições, não se tem condições, é inviável, inviável. Né? ele tinha Então, esse apartamento, ele tinha já data marcada para fazer o passaporte, lá em 2019, 2020? em 2021, foi remarcado pela segunda vez para fazer biometria em Curitiba, no dia 2 de setembro de Uhum. 21. Na véspera, ele foi transferido para Florianópolis. E ficou aguardando até hoje. É hoje. Quando ela. Só Sim. queria lhe dizer o seguinte: para nós não faz sentido alguém dizer, tentar o prenótame, porque ele foi transferido para cá. Não faz sentido. Como é que agora ele vai novamente tentar, mesmo que ele consiga, ele vai tentar em Curitiba, se ele já tinha sido agendado no dia 2 de setembro, com a taxa de emissão paga, foi transferido para cá, como é que ele vai tentar novamente em Curitiba? Não faz sentido. Está muito confuso. É uma situação assim que a gente se sente, vamos dizer, um descaso, abandonado. Parece assim, a gente fica se perguntando, será que o consulado de Curitiba, né, porque nós dependemos do consulado de Curitiba, ele está dando atenção ao consulado, ao consolato honorário de Florianópolis, aos cidadãos italianos de Santa Catarina? Será que realmente está dando atenção? E por que o meu filho foi transferido se ele já estava agendado, ele já estava com tudo pronto? Inclusive, só faltou ele pegar o carro e ir para Curitiba. Na véspera, ele recebe um e-mail com transferência para cá. Ele foi muito prejudicado, porque até hoje não foi chamado. Eu imagino que quem fez a primeira solicitação e naquela época, junto com ele, sendo paranaense, já foi atendido, já está com passaporte. Mas ele, como catarinense, não foi ainda chamado. Eu lhe pergunto, E doutor. daí, Peron, Sim, diga. é uma Pode dizer. situação assim meio esquisita, não é? Sim, eu lhe pergunto, ele tinha algum planejamento de viagem, estudo ou coisa parecida, que chegou a prejudicar ele, ou só viagem? Como é que é? Não, ele simplesmente queria ter o passaporte na mão, né? É porque nós viajamos, eu tenho familiares na Europa, e nós viajamos sempre para lá, né? Eu, Certo. pessoal, eu, pessoalmente, o meu interesse maior é porque eu tenho netos, filha, morando lá há 15 anos, né? Moram, Então, moram aonde? como? Eles moram aonde? Em Portugal. Portugal, É, certo. e com o até nessa última vez que eu estive aqui em maio, né, em Florianópolis, no consulado, a atendente, ela percebeu que eu estava insistindo. Então, ela olhou a minha idade, claro, mais de 70, não é? Daí ela disse assim, mas por que a senhora tem tanto interesse em ter o passaporte italiano? Bom, eu Eu lhe disse pergunto, assim, eu ri, eu disse assim, eu tenho bastante interesse, sim, porque além de ser cidadã italiana, eu sempre fiz questão de votar a todas as eleições e todos os referendos, eu disse assim para ela. Agora, claro, eu tenho outro interesse, é porque eu tenho familiares lá, e com o meu passaporte brasileiro, eu não fico mais do que 80 dias, né? Nem certo, 90 dias. certo. Então, a minha filha, por exemplo, ganhou filho lá. E eu queria ficar, ela queria que eu ficasse 5, 6 meses. Eu não consegui ficar. Com o meu passaporte brasileiro, eu, com 80 dias, eu já voltei. Então, claro, um passaporte italiano vai me facilitar. Somente isso. Sim, claro, a senhora, sendo cidadã italiana, tem todo o direito, isso não é Sim, inegável. lógico.
né? A senhora chegou a explicar que a sua idade, etc. e tal, porque até onde se sabe, há uma preferência, até um atendimento especial em Curitiba, por exemplo, para as pessoas com mais idade. A senhora, inclusive, alegou isso, invocou isso ou não? Sim, sim, invoquei isso agora em maio, quando eu estive pessoalmente lá, e no ano passado, em 2022, 20 de abril de 22, eu recebi, aí eu imprimi aqui, um e-mail do consulato aqui, solicitando para reenviar toda a documentação novamente, e nós enviamos, né? Desde que a gente fosse prioritário. E como a gente era prioritário, né? Eu tenho mais de 65 e o meu filho foi considerado prioritário pela transferência, dada um e-mail do próprio consulado, né? Quando da transferência, eu invoquei, mas nós somos prioritário. O que ela me disse? E eu estranhei muito, e estamos achando muito confuso e esquisito toda essa situação. Ela disse assim: minha senhora, desconsidere tudo isso que o consulado mandou de e-mail, desconsidere, desconsidere. Se quiserem aguardar na fila de espera, aguardem. Se não, o prenota-me. Mas eu disse prenota-me, não tem como. E ela disse assim, quando se tem sorte, se consegue. Eu disse assim, mas então o prenótimo é uma loteria? Não é para rir, não é para rir. Sim, é verdade. Então, até hoje, conclusione, até hoje estamos aguardando ser chamados para uma biometria aqui em Florianópolis. Assim, Nem alegando, argumentando a prioridade, não se conseguiu previsão. a senhora ou seu filho enviaram algum relatório aqui para Curitiba a respeito disso, não? Não, não. Nós ficamos aguardando aqui. Eu até me interessei pensei em fazer agora em maio, né? Mas quando eu percebi que parece que Curitiba está sem cônsul, né, no momento, Tem não cônsul tem um cônsul, tem né? uma mulher, cônsul regente, a Maria Salamandra, ela que está dirigindo o consulado até a Pois chegada é, da... pois é. Eu poderia e faria até questão de fazer um relato para ela, né, sobre essa situação. Mas quando eu percebi que estava sem um cônsul definitivo, eu achei melhor esperar um pouco sobre isso. Mas eu até faria questão, mesmo porque eu até prefiro, e é mais fácil para mim, escrever do que falar. Eu vi que a senhora escreve razoavelmente bem, a senhora tem uma tem uma boa literatura. Eu lhe pergunto mais uma questão. Seu filho tem quantos anos? Ele tem 47 anos. Ah, também já é adulto, tá? Ok, certo. E a senhora e ele que são cidadãs italianas, já de muito Sim, tempo. sim, a cidadania eu recebi dos meus pais, né? Certo. E passei para 2 filhos, o meu filho e a minha filha, que está em Portugal. Só Uhum. que ela não pensou em renovar, porque foi muito mais fácil para ela emitir o passaporte português. Ela já está casada com português, já está há 15 anos em Portugal, então, para que o italiano, não é? Certo, certo. A senhora descende, seu avô que veio da Itália para cá? Sim, não, bisavô, 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 certo. bisavô. Na verdade, eu sou da família Fabris, Fabri. lá Fabris do sul de Santa Catarina, né? Uhum, Ah, tanto de pai como de mãe, eu sou italiana. uhum, Freitas é o sobrenome de casada, né? uhum, Pelo lado do pai, é Fabris, e pelo lado da mãe, é Feltrin, né? certo. E vieram da região do Vêneto, da Itália.
Certo, certo. A senhora já esteve na Itália? Já conhece lá, não? Já conheço o Sul, Norte, Sicília, Foi, conheço muito, tudo, foi muitas vezes. tudo. É, Ah, parlo um pouco, parlo um pouco. certo, certo. Ô, senhora Wanda, vamos publicar isso, vamos ver o que de repente, alguém do consulado lá tomando ciência do fato, vamos ver se toma providência. É o que a ICM pode fazer, é o que nós podemos fazer, obviamente, expor esses casos que, na verdade, contradiz, esse caso seu contradiz muita coisa do que é falado, é escrito, está no próprio site do consulado. A senhora, com essa idade, a senhora deveria ter tido uma via preferencial, é o que está escrito no site, né? É. Também achamos, também achamos. E é interessante que eu tenho o e-mail do consulato aqui, em abril do ano passado, em 22, dizendo que, quando nós reenviamos toda a documentação, né, que a documentação foi reenviada, né, para a lista de prioridade. Hum. Só que, A até senhora, agora, nada. a senhora não chegou a falar com o cônsul mesmo ali, que é o Colite? Já, Isto, neste dia que eu estive lá, eu perguntei se havia possibilidade de conversar com o cônsul, não? Ou se precisava, assim, agendar, né, para conversar para ele. Ela disse que ele estava viajando. certo, certo. Certo. A senhora tem tudo isso guardado aí, os contatos que a senhora, Tenho, os pedidos e tudo, certo? tenho. Ah, inclusive, esse final de semana, eu cheguei a ficar catando os e-mails todos, desde 2020. Eu tenho tudo comprovado, inclusive as respostas do consulado aqui de Florianópolis, né? E aquele que dizia que o meu filho também era prioritário. Claro, meu filho não tem nem 50 anos, mas pela transferência, né? Sim, sim. Ele foi considerado prioritário. E eu acho interessante que, em momento algum, eles mencionaram assim de que o meu filho poderia pedir a devolução da taxa paga todo esse tempo. Em momento algum, não falaram nada. Né? Espera lá, E ele pagou a taxa, a senhora disse inicialmente, eu pensei que ele pagou a taxa e não foi devolvida, então, ainda. não foi devolvido até hoje. A sua também. Não, a minha não, Tá. só a dele, porque a dele já estava agendado para o dia 2 de setembro de 21. Hum. Em 30 de agosto, quer Ele dizer, ele já pagou. teria que ter o comprovante para chegar lá na biometria, né, e, com comprovante. Ele pagou. E, em seguida, ele recebeu o e-mail, sendo transferido para Florianópolis. E Certo. como dizia que ele era prioritário, ia ter atendimento prioritário, ele não se importou em pedir logo. Mas Uhum. agora, depois de todo esse tempo, em maio, agora eu perguntei, escuta, como é que fica essa taxa de emissão da emissão do passaporte que meu filho pagou em euros, mais de R$ 700? Como é que fica? Até hoje não devolvido. Foi então que a funcionária disse assim: ah, mas ele pode pedir. Ué, mas nunca foi dito que ele podia pedir. E ele ficou esperando, já que ele foi considerado como prioritário. Certo. Foi Uhum. isso que aconteceu, não é? Agora, Uhum. eu teria realmente interesse em escrever para lá. E você acha que a consuleza ela vai ler ou vai um funcionário ler? Não, eu acho que, conforme o caso, o seu caso, acho que se a senhora escrever, ela vai cair na mão dela, sim. Eu tenho a Ah, impressão vai que sim. cair na mão dela. Ah, mas então eu faço questão mesmo de escrever. E faço todo o histórico, porque eu tenho tudo comprovado. Ótimo, ótimo. Eu já nós vamos pôr no ar essa sua entrevista, daí a senhora manda, inclusive, se quiser, manda com cópia aqui para a revista Insieme, né?
Mando sim. Ah, eu acho, Perão, que o mais importante do que estamos conversando é realmente se perguntar se esse consulato honorário de Florianópolis tem condições em atender, porque eu não vejo condições lá. Não existe RH necessário para agilizar toda essa grande demanda. Eu não vejo. Não vejo, não, eles não têm telefone. Tem um computador, só uma atendente lá, e no dia chegou outra, daí ela disse que tinha outra, mas duas. Não sei. Eles acho que não tem estrutura. Então, eu acho que é de se perguntar isso também, né? Porque a atendente, ela faz o máximo que ela pode, na medida do possível. Certo. Não é ela que é culpada Sim, pela ação, né? É claro. sim. Na verdade, o consulado honorário também é honorário, como se diz, né? Honorário, É, exatamente. mas de qualquer Exatamente. forma, está dentro de um esquema de serviço, de atendimento, quer dizer que é estranho que esteja demorando tanto mesmo, sem dúvida nenhuma. 3 anos. Eu acredito que deveria, pelo menos, existir um empenho, um esforço para que se dê toda a estrutura, todo o aparato, todas as condições do consulato honorário e atender a demanda, que a gente sabe que é grande e que acumulou com a pandemia. A senhora não teve contato com outras pessoas que estão aguardando o passaporte nesse período? Tem mais gente Não, em não, situação? não, Não? não, não. Eu, inclusive, quando eu tive interesse de ver o seu vídeo, que eu queria pesquisar se havia alguma manifestação de outros, né? Que eu acho até que essa conversa, quem sabe, agora se manifeste, né, também, e que tenha sido prejudicado por todo esse tempo, né? Certo. A senhora quer dizer mais alguma coisa? Fique à vontade. Quero, quero sim, Peron, que é um prazer conhecê-lo. E, ó, vou te mostrar. Ah, tem ainda o tempo da revista ainda. Essa aí é bem antiga. 2008. 2008, é. 2008. Eu tenho aqui, sim, agosto de 2008. Eu cheguei a guardar, porque tinha uma reportagem muito interessante aqui sobre Aldo Locatelli, Ah, certo. pintor de igrejas no Rio Grande do Sul. É porque a minha avó é bergamasca Locatelli. E ela, quando eu era pequena, ela dizia que queria visitar as igrejas de Pelotas porque foi pintada pelo pintor Locatelli. Certo. Então eu guardei. Então, a senhora acompanha em CIEM aí desde faz tempo. Ótimo. Sim, eu acompanho. Nem sempre dá, mas eu acompanho sim. Certo. Queria também agradecer toda essa sua atenção, Perón. Eu acho que é importante isso, muito importante. Muito obrigado, Wanda. Muito obrigado. Senhora, vamos ver se com esta, colocando em público essa sua situação, lhe atendem aí no passaporte. Vamos torcer para que a senhora tenha seu passaporte e possa visitar sua netinho. Quantos netos a senhora tem lá? Tenho dois. Dois netinhos. Dois. Já, É, já, já rapazinhos? não, pequenos, Pequenos, pequenos. certo. Eles chamam de Bambini, Eles moram em Portugal, em que cidade? Porto, Porto, no Porto. Ah, legal. Porto. Certo, A minha filha já está lá há 15 anos. certo. E a senhora, todo esse tempo aí, não pôde viajar, está esperando o passaporte. É, claro, eu tenho meu passaporte brasileiro, mas é o passaporte de turista, né? Certo. É. E realmente
Até o ano passado, nós estivemos, depois da pandemia, estivemos novamente lá, né? E nós aterrissamos em Lisboa, e foi um caos. 3.500 pessoas na fila de imigração. Meu marido com 80 anos, com problema nas pernas. Eu em pé com as malas, esperando, ficamos 4 horas na fila de imigração. Claro que um passaporte italiano iria facilitar tudo isso, pois ao lado só tinha meia dúzia de pessoas, né? E ali não Para tem. entrar. Exato. Vamos torcer para que tudo se resolva. Na verdade. Muito obrigado pela entrevista, senhora. Muito obrigado. Né? Disponha sempre. Pois não. Eu só acho que tenha, como é que se diz, satisfazido você, porque é a primeira vez que eu participo disso, né? Eu não sabia nem como proceder. Mas viu que não tem muito segredo, é fácil. Sim, sim, quem sabe da próxima, né? Vai ser muito mais fácil. Isso. Muito obrigado, senhora, hein? Boa Eu que tarde. agradeço, Perão, pela toda a sua atenção. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.